Olá, pessoal. Vou falar aqui sobre as transformações no plano de coordenadas. Reflexão de figuras. Observem aqui, nós temos já aqui a figura original colocada no plano de coordenadas, à esquerda, né? E aqui central, o eixo Y, que é o eixo de simetria, tá? A reflexão ela pode se dar tanto no eixo Y, que é o vertical, quanto no eixo X, que é o eixo horizontal, ou ainda através de um ponto, que no caso vai ser a origem do sistema de coordenadas, né? O ponto 0, 0. Vamos iniciar aqui com a reflexão no eixo Y, né? Considerando-se o eixo Y. Aqui observe o quadrilátero, né? Nós temos o original. E observe que a distância, no caso considerando aqui o ponto C, olha, do original, a distância dele para o eixo de simetria é a mesma distância do eixo de simetria para o ponto refletido. Tá? Então, nós temos aqui a figura quadrilátera e aqui a sua reflexão. É como se esse eixo de simetria aqui fosse um espelho. Tá? Na verdade, a reflexão é mais entendida imaginando-se um espelho colocado aqui e esta é a figura original que está na frente do espelho. Logo vai ser formada a imagem lá dentro do espelho. Então, a distância, essa imagem está sendo formada, é a mesma distância que o objeto original tem para o espelho, vai ser a distância da imagem lá no fundo, também aqui para o eixo, que seria o espelho aqui. Tá? Aqui, se distanciarmos aqui, olha, você observa, vê que a imagem refletida também se distancia. Tá? Movimentando ele para baixo, a imagem também. E para onde movimentarmos, olha só, aproximando-se, a imagem refletida também aproxima-se. É exatamente como no espelho. Tá? Podemos mudar aqui a formação também. Né? Pode ser uma outra figura, olha só. Se eu distanciar aqui esse vértice inferior, olha só, veja que na imagem refletida também há um distanciamento. Tá? Isso é reflexão. Se eu aproximo, obviamente, na imagem refletida, ele vai se aproximar também. Tá? Olha só. Tudo bem? Vejamos aí outra situação. Aqui. Neste caso, a reflexão é através de um ponto. O ponto, no caso considerado aqui, é o ponto de origem do plano de coordenadas. Né? O ponto 0, 0. É a origem, é o cruzamento dos dois eixos. Nós não temos os dois eixos aqui, mas você pode imaginar eles, olha, o vertical, Y, o horizontal, X. Tá? E, nesse caso, a reflexão, você vai observar, temos aqui a figura original, esse vértice inferior, que é o vértice D, a reflexão dele vai ter que passar de todos eles, olha. A, B, C, D. A reta vai ter que passar, a reta de reflexão vai ter que passar pelo ponto central, que é o ponto através do qual estamos fazendo a reflexão. Tá? Aqui o ponto D inferior da figura original, traça-se a reta a partir dele, passando pela origem, que é o ponto de reflexão, né? E ele vai para cima, ele sai da parte inferior para a parte superior. E assim acontece com os demais, olha. O A também, olha só. Lá o ponto superior B, a reflexão dele é lá para o ponto inferior. Vai ter sempre que passar aqui pelo centro, né? Então vai gerar essa imagem diferente da anterior que nós vimos, que ela estava na mesma posição. As imagens refletidas, elas não mudam de forma e nem de tamanho. Elas permanecem com o mesmo tamanho, olha só, e a mesma forma delas. Se é um quadrilátero, ela permanece em quadrilátero da mesma forma e tamanho. Tá? Vamos girar aqui para você observar essa situação. Olha aí. Ó. Tá?
vai modificando à medida que você vai mudando aqui, mas o formato da figura permanece o mesmo da original. A imagem refletida não vai modificar, a não ser que você modifique a original. Tá? Então, aqui, olha só. A reflexão através de um ponto fixo. Aí nós vamos modificar um pouco aqui a figura para você ver como a outra também modifica. Só que ela fica como se fosse em posição oposta. Aqui a pontinha maior que está para baixo, lá na reflexão ela fica para cima. Isso se dá por conta do ponto de reflexão. Tá? É o ponto fixo, a origem. Vejamos aqui, olha só. Modifico para cá, olha só. A figura lá refletida também modifica. Tá? Só há modificação se nós modificarmos a original. Então a refletida modifica também. Olha aí. Tá? Muito bem. Vou deixar para cá. Puxar um pouco mais para lá. Aqui. Ela se modifica de acordo com o que você fizer aqui. Vai aparecer refletido da forma como é a figura original. Tá? Tá bom aí, pessoal? Observem essa outra reflexão aqui. Olha só. Aqui o objeto original, né, do lado direito aqui. Também o eixo de simetria é o eixo Y. Tá? Muito bem. E vejamos, nós temos um peixinho. Observem que, pela animação feita aqui, se nós modificarmos a imagem original, daí a imagem refletida também se modifica. Tá? Vejamos, olha só. Tudo bem? Diminuir, o outro na imagem também diminuiu. É exatamente como num espelho aqui. Novamente, olha só. Tudo bem? Olha aí. É isso. Tá? Se você modifica a posição da original, a imagem vai modificar. Se não, a imagem refletida nunca pode ser diferente da imagem original. Tá? Muito bem. Vamos mostrar aqui a situação da distância. Olha aqui. A imagem original, a distância dela para o eixo de simetria, no caso, nosso eixo Y aqui, a reflexão leva em consideração o eixo Y. Tá? Se nós aumentarmos a distância da imagem original, a refletida também aumenta. As distâncias são sempre as mesmas. Não tem como a distância da imagem original ao eixo simétrico ser uma e a distância do eixo simétrico à figura refletida ser outra. Não, se tivermos aqui 3 centímetros deste ponto para o eixo de reflexão, aqui no caso, o eixo simétrico, então do eixo simétrico para a imagem refletida vai ser exatamente os mesmos 3 centímetros. Tá? Olha só. Vai diminuindo também. Ou aumentando de acordo com se nós aumentarmos. Tá? Muito bem. Bom, como já dito anteriormente, a reflexão pode se dar em relação ao eixo Y, o eixo de simetria Y aqui na vertical, em relação ao eixo X, aqui o eixo X na horizontal, né, ou em relação a um ponto. No caso, o ponto aqui sempre considerado é a origem do sistema de coordenadas, tá? A interceptação dos dois eixos, Y com X. A origem é no 0. Então, as coordenadas aqui do ponto de origem é 0, 0. Temos aqui o polígono já formado, polígono A, B, C, já com suas devidas coordenadas, né? As coordenadas do ponto A é 6 e 1, as coordenadas do ponto B é 3 e 2, e as coordenadas do ponto C é 5 e 3. Lembrando que os pares ordenados, a ordem deles é o primeiro valor
pertencer sempre ao eixo x, tá? E o segundo valor de cada par pertence sempre ao eixo y. Tá? São as abscissas e as ordenadas, então, juntas no par, formam coordenadas. Tá? Muito bem. Então, vejamos aqui a reflexão, novamente, em relação ao eixo y, né? O eixo de simetria, y. Aqui como fica. Agora, traçado as linhas para facilitar. Veja que, na reflexão aqui, o ponto A, que estava à direita, ele passa para a esquerda lá, olha. A figura refletida passa para a esquerda. E assim sucessivamente. Tá? E o que foi feito para desenharmos, determinarmos essa figura refletida no sistema de coordenadas? O que se foi feito aqui foi multiplicar todos os valores do eixo x por menos 1. É só multiplicar todos os valores em todas as coordenadas aqui, olha. Os valores de x por menos 1. Observem que os valores de x aqui no polígono original, do primeiro quadrante, aqui nós temos agora como falar de quadrantes, porque nós temos o eixo y e o eixo x, né? Então, esses dois eixos se cruzaram nesse ponto que é a origem e formou 4 quadrantes. Tá? Esse espaço aqui, né? Esse ponto aqui, todo esse espaço aqui é o primeiro quadrante. Né? Aí essa divisão desse espaço daqui, desse eixo y, com o eixo x, todo esse espaço é segundo quadrante. Aqui nós temos o terceiro quadrante, dividido aqui pela reta do eixo x e do eixo y. Então, todo esse espaço é o terceiro quadrante. E temos o quarto quadrante, que é todo esse espaço aqui dividido do eixo x com o eixo y. Todo esse espaço é o quarto quadrante. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Tá? Nós estamos fazendo a reflexão do polígono ABC em relação ao eixo y, é do primeiro para o segundo quadrante. Pode ser feito do primeiro para o quarto quadrante, pode ser feito do segundo para o terceiro quadrante, ou do terceiro para o quarto quadrante, ou do quarto para o terceiro e assim sucessivamente. Tá? Neste exemplo aqui mostrado, nós fizemos a reflexão do primeiro para o segundo quadrante. E para que isso ocorresse, nós multiplicamos os valores das coordenadas x aqui, olha, os valores de x, de todas as coordenadas, A, B e C, por menos 1. Aí, menos 1 vezes 6, menos 6. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 1 vezes 5 é menos 5. Então, você tem exatamente os mesmos valores, só que com os de x negativos. Então, sabendo disso, é só você determinar aqui os valores certinhos dos pontos e traçar a linha por eles. Nós temos a reflexão, então, do primeiro quadrante para o segundo quadrante. Tá? E daí nós podemos fazer essa reflexão também aqui do segundo para o terceiro quadrante, como frisado anteriormente. Né? E para isso, nós vamos multiplicar por menos 1 todos os valores das coordenadas do original. Tá? Aí nós vamos ter essa reflexão aqui. Tá? No caso, não, vamos partir deste primeiro, em vez de partir do original. Digamos, este é o original. Tá? O verdinho aqui é o original. Então, para mim fazer essa reflexão, para eu fazer a reflexão do segundo para o terceiro quadrante, eu já tenho aqui os valores das coordenadas, fica mais simples. É só multiplicar os valores y de todas as coordenadas por menos 1. Só tornar eles negativos. Tá? Olha aqui, são exatamente os mesmos. Olha. 6, 1, 6, 1, 3, 2, 3, 2, 5, 3, 5, 3. Só que os valores y vão ser negativos, porque o da original são positivos. Então, eu vou multiplicar só os valores das coordenadas y aqui por menos 1.
Então, eu tenho que localizar os pontos, nós já sabemos como fazer essa localização, né? Já de aulas anteriores. Tá? E é só traçar a retazinha pelos pontos. Nós temos a reflexão mostrada. E também temos a reflexão... outro lado lá, não está saindo, cadê? Deixa-me ver. Aqui, olha só. Pode ser refletido do primeiro para o quarto quadrante. E o que foi feito, ou o que deve ser feito para fazer essa reflexão do primeiro para o quarto quadrante? Aqui é a original, né? Vamos refleti-la para o quarto quadrante, então esta é a imagem refletida. Observe lá os valores das coordenadas. São exatamente os mesmos, com a diferença de que os valores y de todas as coordenadas são negativos. Isso quer dizer que eles devem ser multiplicados por menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1 vezes 2, menos 1 vezes 3. E aí é só localizar no plano de coordenadas estes pontos. Olha. 6 menos 1 vai ser o ponto AX aqui. 3 menos 2 vai ser o ponto BX. 5 menos 3, 5i menos 3. Não é 5 menos 3, é 5i menos 3. Tá? O ponto C, x, que vai ser refletido. Aí é só traçar aqui as retinhas de um ponto para o outro. Pronto, nós temos a reflexão do primeiro para o quarto quadrante. Tá? Agora sim, podemos fazer a reflexão aqui do quarto quadrante para o terceiro, ou do terceiro para o quarto. Lembrando que a reflexão aqui do primeiro para o segundo quadrante é em relação ao eixo Y. Assim como a reflexão do quarto quadrante para o terceiro também é em relação ao eixo Y. Porque, olha só, está perpendicular. Tá? Tanto faz do terceiro para o quarto, do quarto para o terceiro, é em relação ao eixo Y, que é o eixo de simetria. Agora, fazendo a reflexão do primeiro para o quarto quadrante, nosso eixo de simetria é o eixo X. Então, a reflexão é em relação ao eixo X. Tá? Tanto faz do primeiro para o quarto, como do segundo para o terceiro. Ou do terceiro para o segundo, vice-versa. É em relação ao eixo X. Então, aqui nós fizemos a reflexão do quarto quadrante para o terceiro. Ou pode ser do terceiro para o quarto, tanto faz. O que se observa é que se esse é o original, no quarto quadrante, a imagem refletida vai estar no terceiro, então nós deveremos simplesmente multiplicar, observem bem, né? Você pode dar pausa no vídeo para facilitar. Você deve multiplicar todos os valores x das coordenadas por menos 1. Veja só que eles continuam mesmo, né? Os mesmos números em valor absoluto, tá? Só que com sinal negativo. Ah, professor, esses aqui são negativos. Sim, mas eles já eram negativos aqui, olha. Já são negativos aqui. Os valores de y de todas as coordenadas já são negativos, permanecem negativos. O que muda são o sinal dos valores x, das coordenadas, todas elas. Passa para menos, são todos mais. É só multiplicar eles por menos, então, passa para menos, aí é só identificar. Menos 6 é o valor do eixo x, então você procura no eixo x, o menos 6, deve ter lá as medidas, aqui não tem as medidas, né? Os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas deve ser esse ponto. E aí vai para menos 1 de y, menos 1 de y, deve estar, deixa eu ver, não tem os números aqui, não dá. Mas no plano de coordenadas que vai ter, com certeza as atividades vão ter, vai ter as medidas, as abscissas, né? Vai ter os pontinhos de abscissas e as ordenadas. Tá? Vai facilitar mais. É só você lembrar desta situação aqui. Tá? Então, terminando aqui a reflexão, olha só. Em relação ao eixo X, tanto de baixo para cima, como de cima para baixo, do lado esquerdo, lado direito do eixo Y também, em relação ao eixo X, tanto de baixo para cima, como de cima para baixo, tanto faz. E temos, por último, que foi mostrado já anteriormente, a reflexão em relação a um ponto, que, no caso,
fizemos do ponto de origem do plano de coordenadas, que é o centro, né? O cruzamento aqui dos dois eixos, y com o eixo x. Isso é a origem, 0, 0. É as coordenadas da origem, 0, 0. Deixa eu mostrar aqui como é feito. Você observa que, como mostrado anteriormente, olha, que está para a direita aqui, esse pontinho A, refletido, ele vai estar acima. Aqui ele está para baixo, lá ele reflete para cima. Tá? O que está em cima vai refletir para baixo. Mas isso só ocorre, como se você pegasse a figura e virasse ela ao contrário, só ocorre na reflexão em relação a um ponto, que é a origem aqui. Né? Quando a reflexão é em relação a um eixo, no caso o eixo Y ou o eixo X, não tem essa mesma diferença aqui, não. Mas, mesmo assim, você observa que a figura, em qualquer dos casos, ela não tem alteração de tamanho, né, na reflexão. Ela continua do mesmo tamanho. Tanto faz ser refletida por um ponto, em relação a um ponto, ou em relação a qualquer um dos eixos. A figura tem exatamente o mesmo tamanho. Tá? Muito bem, pessoal. É isso aí. Tenham bons estudos e tchau, tchau. E